Salve, salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Estamos chegando aí para mais um vídeo, na verdade é o primeiro de uma série que nós vamos estar fazendo aqui sobre a resistência palestina contra o Estado racista e genocida de Israel. Nós vamos tentar aqui desmistificar um monte de mentiras que são construídas aí pela imprensa, pela poderosíssima imprensa burguesa internacional com seus governos, certo? Que tentam demonizar a resistência do povo palestino e santificar o Estado de Israel. O vídeo de hoje é especificamente para tratar sobre o sionismo, que é o movimento da burguesia judaica que surgiu aí no final do século XIX, certo? Que utiliza discursos religiosos para esconder os seus interesses políticos, os seus interesses econômicos, que tenta caracterizar todo o movimento que se coloca contra o Estado de Israel como se fossem movimentos antissemitas, antijudaicos, e, na verdade, o que nós vamos mostrar aqui é que o sionismo foi um dos maiores colaboradores do antissemitismo, do antijudaísmo e do holocausto judeu praticado pela Alemanha nazista. Vamos ao vídeo aí, HC. Então, camaradas, primeiramente é importante entender que o mito dos judeus enquanto um povo, enquanto povo de Deus, um povo homogêneo, um povo coeso, que por isso mesmo não se deixaria assimilar por nenhum outro povo, por nenhuma outra cultura, por nenhuma outra religião, nacionalidade, por nenhuma outra raça. Esse mito aí ele começa a se desmoronar completamente com o desenvolvimento do capitalismo. Os judeus começaram a ser assimilados pela burguesia dos países capitalistas da Europa Ocidental. E quando esse processo começa a se estender para a Europa Oriental, o capitalismo entra na sua fase decadente, na sua fase imperialista, e, portanto, esse processo é abortado. E, mais do que nunca, a burguesia sente a necessidade de utilizar as diferenças de raça, de religião, de nacionalidade, de cultura, para justificar as desigualdades ou até mesmo o aprofundamento das desigualdades. Mais do que nunca, as opressões serão fundamentais para dividir a classe trabalhadora ou para justificar a dominação de um punhado de potências imperialistas sobre as potências, sobre os países capitalistas mais débeis, mais frágeis. Nesse contexto, que o antissemitismo, que o antijudaísmo volta com toda a força na Europa. Por outro lado, bem diferente das burguesias, sejam elas do Oriente, sejam elas do Ocidente, sobretudo da Europa, surge uma concepção de mundo, uma concepção de sociedade, uma concepção de revolução de partido, que, ao contrário deles, propõe a unidade da classe trabalhadora para resolver todos os seus problemas, inclusive a questão judaica, que é o marxismo. Não através da assimilação, mas através da revolução. E o marxismo passa a ser muito atraente para os judeus, sobretudo para os judeus da classe trabalhadora. Não só um atrativo para os judeus, mas muitos dos grandes intelectuais marxistas desse período eram judeus, como Marx, como Trotsky, como Rosa Luxemburgo, só para citar alguns. Esse processo passou a gerar uma contradição no interior da própria comunidade judaica, uma contradição de classe, porque enquanto os trabalhadores lutavam pela revolução socialista para resolver a questão judaica, a burguesia judaica lutava para ver os trabalhadores judeus livres da influência revolucionária. E mesmo antes do sionismo surge um movimento judaico aí interessante, uma organização política interessante dos judeus chamado Bund,
que era a União Trabalhista dos Judeus da Lituânia, da Polônia, da Rússia, que inclusive se incorporaram ao Partido Operário Social-Democrata Russo, que era a organização socialista revolucionária do final do século XIX e do início do século XX, certo? Que era uma seção da Segunda Internacional. E quando esse partido ele se divide entre bolcheviques e mencheviques, essa organização judaica, o Bund, fica contra os bolcheviques em função de uma concepção equivocada que eles começaram a defender em função da perseguição que os judeus sofriam, não só pela burguesia, mas inclusive no interior da própria classe trabalhadora, que era a ideia de que os judeus tinham que se organizar de maneira separada dos demais trabalhadores. Mas apesar disso, a organização Bund, essa organização, nunca se aliou ao imperialismo, nunca se aliou à burguesia judaica e nunca colocou a resolução dos problemas dos judeus a partir do retorno à Terra Prometida. E não à toa, o primeiro congresso da fundação da Organização Mundial Sionista acontece em 1897, no mesmo ano da fundação do Bund. Um dos principais líderes, na verdade, o principal líder do sionismo nessa época era Theodor Herzl, né, que é o intelectual sionista, jornalista, inclusive, que escreve o livro O Estado Judeu, que na verdade se transforma na Bíblia do sionismo, e ele é um livro repleto de falsificações. Assim como a história do sionismo é uma história de falsificação. A primeira delas é a ideia de que a Palestina era uma terra sem povo, e que, portanto, os judeus seriam um povo sem terra. Ou seja, era a luva e a mão. A falsidade era tão grande porque na agitação pública os sionistas defendiam que a Palestina era uma terra sem povo. Mas quando faziam acordos com os regimes reacionários da Europa, e a gente vai ver aqui a relação que o sionismo manteve com os regimes mais reacionários do continente europeu, nesses acordos, eles se colocavam como instrumento para subjugar os povos que existiam do Oriente Médio, muito particularmente da Palestina. E vejam o tamanho da contradição do movimento sionista. Os inimigos dos judeus estavam na Europa. Era a burguesia europeia, eram os regimes reacionários da Europa. Mas para os sionistas, o inimigo era outro. Eram os palestinos, os mesmos que receberam em 1820 cerca de 20 mil judeus em seus territórios e estabeleceram com eles uma relação de relativa harmonia. O nível de assimilação dos sionistas pela burguesia europeia era tão grande que eles passaram a incorporar os discursos reacionários e preconceituosos dessa burguesia contra os próprios judeus, a ideia de que os judeus eram mau caráter, de que os judeus eram preguiçosos, de que os judeus eram indisciplinados. E por que faziam isso? Porque isso fortalecia o projeto, o argumento dos sionistas de que os judeus só iriam se regenerar quando retornassem para a Terra Prometida. Ou seja, os sionistas começaram a perceber contraditoriamente que o seu maior aliado estratégico para a construção, para o projeto de construção do Estado de Israel na Palestina eram justamente os antissemitas. Não à toa, esse pai do sionismo, o Theodor Herzl, estabeleceu uma aliança com um político burocrata chamado von Plehve, que era o maior perseguidor dos judeus na Rússia. Solicitou o apoio desse político e, portanto, do regime do czar e se propôs, em troca, a lutar contra todas as organizações que enfrentavam o czarismo, incluindo aí
o bolchevismo. Um outro grande líder sionista chamado Jabotinsky, que fundou o movimento sionista juvenil chamado Beitar, que tinha características fascistas, isso mesmo, propôs uma aliança com o líder fascista ucraniano chamado Simon Petlura para derrotar, para enfrentar o Exército Vermelho e os bolcheviques. E atenção, se segura aí na cadeira para não cair. O Petlura foi simplesmente o coordenador de vários ataques contra os judeus em 1897, no mesmo ano que surge o sionismo e surge a organização Bud. Assassinaram 22 mil judeus. E vejam que as alianças dos sionistas não se limitaram ao fascismo. Ela se estende, sobretudo, aos nazistas. Em 1933, a Confederação Sionista da Alemanha rejeitou por ampla maioria uma proposta de que os sionistas deveriam se enfrentar, combater o nazismo. E essa mesma confederação aprovou, por ampla maioria, também a defesa, a aliança, o apoio ao partido nazista, o apoio ao regime nazista, que acabava de tomar o poder na Alemanha. E o que fez o Hitler? Criou o Banco Anglo-Palestino. Por que criou esse banco? Qual era o contexto? Foi para romper com o boicote imposto, sobretudo pelos trabalhadores judeus, contra os produtos da Alemanha nazista. Se a gente considerar que o contexto ali é de crise econômica muito profunda que havia estourado em 1929, que havia atingido sobretudo a Alemanha, e que, portanto, esse boicote estava ajudando a quebrar com a máquina de guerra da Alemanha nazista, com a máquina de extermínio dos judeus. Os responsáveis pelo Banco Anglo-Palestino foi a Organização Mundial Sionista, que se transformou no maior distribuidor dos produtos da Alemanha nazista no Oriente Médio, rompendo com o bloqueio. E esse acordo ficou conhecido como Ávara, e por ele os nazistas deveriam enviar 60 mil judeus para a Palestina. E cada um desses judeus deveriam pagar uma determinada quantidade em dinheiro para esse banco. E quando chegassem à Palestina, receberiam esse dinheiro de volta para comprar produtos exclusivamente da Alemanha nazista. Esse acordo foi tão vitorioso que o ministro de propaganda do nazismo, o Goebbels, mandou cunhar uma medalha nazi-sionista, ou seja, de um lado da medalha estava a suástica e do outro lado da medalha a estrela de Davi. Esse acordo ele foi descoberto no final da década de 70 e está relatado no livro Ávara, o Acordo de Transferência, que foi escrito por o Edwin Black, que é um jornalista judeu norte-americano que é filho de um sobrevivente do Holocausto. Mas essas colaborações entre o sionismo e os nazistas não param aí. Tem muito mais coisa. Em 1943, quando países como os Estados Unidos, como a Grã-Bretanha, como o Canadá e outras nações aí, chamados países aliados que estavam em guerra contra o nazifascismo, quando esses países foram pressionados a mudar a sua legislação de imigração, né, para receber os refugiados judeus, o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, que não tinha absolutamente nada de santo, foi pressionado, evidentemente, a mandar um embaixador para discutir com o governo britânico. E chegando lá, esse embaixador, a pedido de Roosevelt,
propôs que os Estados Unidos permitiriam que 100 mil judeus poderiam entrar em seu país, tá? E que os britânicos fizessem o mesmo e aceitaram. O Canadá foi na mesma direção, ou seja, havia toda uma política de acolhimento dos refugiados judeus. Quem boicotou essa política? Justamente a burguesia sionista. Qual era a lógica? Para eles só tinha interesse se os judeus migrassem para a Palestina. Porque cada migração para a Palestina, a Organização Mundial Sionista recebiam doações para a construção do Estado de Israel. Não tinham interesse em mandar refugiados para outros países, porque eles não estavam preocupados se esses refugiados iam estar seguros ou não. Não era isso que estava em debate. O que estava em debate eram as doações para a Organização Mundial Sionista construir o Estado de Israel na Palestina. Essa proposta, que foi rejeitada pelos sionistas, camaradas, é de 1943. Isso fez com que o sofrimento desses refugiados judeus se estendesse aí a mais ou menos até 1948, 1949, isso para aqueles que conseguiram escapar com vida. Vejam o que diz uma das maiores lideranças sionistas, né, que foi o Ben Gurion, que inclusive depois se transformou em primeiro-ministro de Israel. Veja a linha de raciocínio dele sobre esse tema, né, que é o tema de para onde que deveriam ir os refugiados judeus que estavam fugindo das perseguições nazistas. Tem uma declaração dele aqui nesse livro, A História Oculta do Sionismo, a verdadeira história da formação do Estado de Israel, de Ralph Schoemer, acho que é assim que se pronuncia, certo? Que foi publicado pela editora Sanderman, que também tem uma série de outras publicações sobre a questão palestina. Vamos ver aqui a declaração que o Ben Gurion deu na Assembleia de Sionistas Trabalhistas da Grã-Bretanha, isso em 1938, abre aspas. Se eu soubesse que era possível salvar todas as crianças da Alemanha, e ele está falando das crianças judaicas, levando-as para a Grã-Bretanha, e somente a metade delas transportando-se para Israel, optaria pela segunda alternativa. Vejam a linha de raciocínio desse sionista. Para ele, se fosse para salvar todas as crianças judaicas, mandando-as para qualquer outro país que não fosse a Palestina, para eles não valeria a pena. Agora, se metade dessas crianças fossem exterminadas e a outra metade fosse encaminhada para a Palestina, valeria a pena. Porque o que está em debate aqui, mais uma vez, não é qual o lugar mais seguro para essas crianças ou para os judeus de maneira geral. Mas o que estava em debate aqui era os fundos, os recursos que a Organização Mundial Sionista ganharia com a ida de refugiados para a Palestina, para erguer o Estado de Israel. Um outro caso, também muito emblemático, Michael Eismandel, que apresentou uma série de medidas para os sionistas para tentar salvar os judeus do campo de concentração de Auschwitz, que era o maior campo de concentração nazista da Europa. Ele ofereceu mapas exatos das ferrovias que iriam transportar os judeus para serem cremados, principalmente judeus húngaros. Ele propôs, né, que os sionistas jogassem armas de paraquedas para 80 mil presos que estavam prestes a serem exterminados nos campos de concentração. E nesse contexto, há toda uma mobilização popular na Europa exigindo tanto dos países aliados como dos sionistas que tinham muita influência
que tinham muito poder, que tinham muito dinheiro a agir contra o nazismo e a salvar os judeus. E qual foi a resposta desse rabino judeu? O completo silêncio dos sionistas. Depois disso, ele faz um desabafo na chamada Carta da Alma, que de fato é de cortar com a alma. Eu vou ler 2 trechos dessa carta aqui para vocês, que é para que vocês possam ter dimensão do que significa o sionismo. Olha o desabafo do ex-Mandel. Por que vocês não fizeram nada até agora? Quem é a culpa desta terrível negligência? Vocês não são culpados, irmãos judeus? Vocês que têm a maior sorte do mundo, a liberdade? Brutais. É o que vocês são. Assassinos também. Pelo sangue frio do silêncio, com que olham devido ao fato de estarem de braços cruzados, sem fazer nada. Apesar de que, neste momento, vocês poderiam deter ou adiar o assassinato dos judeus. Eles tinham muito poderes. Vocês, nossos irmãos, filhos de Israel, estão loucos? Não sabem do inferno que nos rodeia? Por que vocês guardam seu dinheiro? Assassinos, loucos. Quem faz caridade aqui? Vocês, que soltam uns poucos centavos de suas casas seguras? Ou nós, que entregamos nosso sangue no fundo do inferno? Esse é o movimento sionista. Mas o auge das traições foi na Hungria, camaradas. Os sionistas fizeram um acordo com os nazistas que selou o destino de 800 mil judeus. No acordo, os nazistas se comprometeriam de libertar 600 judeus, líderes sionistas proeminentes, pessoas influentes, pessoas com dinheiro, em troca do silêncio do movimento sionista em relação a esses 800 mil judeus húngaros. Esse acordo ficou conhecido como o Documento de Ankara, porque foi descoberto na cidade de Ankara, que é a capital da Turquia. Eu vou ler também 2 trechos deste documento que escancara o quanto que o nazismo, na verdade, era uma necessidade do movimento sionista para que eles pudessem empurrar os refugiados judeus para a construção do Estado de Israel. A evacuação das massas judias da Europa é pré-condição para resolver a questão judaica. Mas esta somente pode ser possível e completa mediante o assentamento dessas massas na terra natal do povo judeu, a Palestina, e mediante o estabelecimento de um Estado judeu em suas fronteiras históricas. Aí esse documento fecha. A partir dessas considerações, a Organização Militar Nacional, que é uma organização dos sionistas com características parecidas com as fascistas. A partir dessas considerações, a OMN, na Palestina, sobre a condição de que as aspirações nacionais do movimento de libertação israelense mencionadas acima sejam reconhecidas pelo Reich alemão, por Hitler, se oferece a participar ativamente da guerra no lado da Alemanha. Entenderam, camaradas? Os sionistas defendiam, esses canalhas defendiam abertamente o nazismo
como uma pré-condição, como regime necessário para empurrar os refugiados judeus para a Palestina. E, ao mesmo tempo, se propuseram a lutar na Segunda Guerra Mundial não contra a Alemanha nazista, não contra aqueles que estavam exterminando os judeus, mas a favor do regime nazista, a favor da Alemanha nazista. Mas se esses sionistas se negavam a salvar os judeus que não eram sionistas, que não tinham predisposição de ir para a Palestina, sabe quem que eles resolveram salvar, camaradas? Sabe quem eles resolveram defender? Os nazistas, como fizeram com Kurt Berger, que foi um dos maiores assassinos de judeus, tanto na Rússia como na Polônia. Para que vocês tenham a dimensão do que significou esse assassino, ele foi nomeado como comissário de todos os campos de concentração nazistas da Europa. Os sionistas defenderam a retirada dele da lista de criminosos de guerra. E sabe por que fizeram isso, camaradas? Porque esse assassino foi um dos principais articuladores do pacto que selou a vida de 800 mil judeus húngaros, o chamado Pacto de Ankara, como nós vimos aqui. E sabem no que esse indivíduo se transformou? No presidente de uma empresa que vendia trigo para o Estado de Israel. Por quê, camaradas? Porque, na verdade, nunca houve qualquer preocupação dos sionistas com o Holocausto. Muito pelo contrário, utilizaram o Holocausto para fazer propaganda, para comover o mundo sobre a necessidade de construção do Estado de Israel. E continua convencendo muita gente, porque é um grupo muito poderoso. Por isso se aliaram aos governos mais reacionários da Europa, ao Império Turco, à Rússia czarista, ao fascismo, ao nazismo alemão. E fizeram isso porque a maioria dos judeus, para a maioria dos trabalhadores judeus, a opção não era ir para a Palestina. Por isso que o sionismo era um movimento marginal no seio da classe trabalhadora judaica. Porque esses trabalhadores fizeram a opção de ficar na Europa, de lutar contra os preconceitos, de retornar para os países onde haviam nascidos, não ir para a Palestina. Ou ir para países em que eram mais tolerantes com os judeus. Projeto migratório esse que foi abortado pelos sionistas. Em nenhum momento o objetivo dos sionistas era resgatar os judeus. Muito pelo contrário, era recrutar de maneira forçada os refugiados a ir para o Oriente Médio, para construir o Estado de Israel, para colonizar a Palestina. Esse Estado genocida, esse Estado racista, que foi construído em base a muitas mentiras, a muitas falsificações, inclusive passando por cima dos cadáveres de milhões de palestinos, mas também de milhões de judeus não sionistas. Viva a resistência do povo palestino, morte ao Estado de Israel. Então, camaradas, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Espero que vocês tenham gostado, certo? Eu peço muito a vocês aí que possam compartilhar esses vídeos, manda aí para os grupos de WhatsApp. Firmeza, a gente precisa romper esse bloqueio aí construído pela grande mídia internacional que tenta naturalizar um genocídio contra um povo que já estava em suas terras aí há milhares de anos. Firmeza? No próximo vídeo a gente vai tratar aqui dos judeus orientais, certo? Que são os sefarditas, que é os judeus que os sionistas tratam como sub-raça dentro do próprio Estado
de Israel. Firmeza? Mas antes aí eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, inscreva-se no canal, não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal e também, na medida do possível, aí contribua com o Pix que está aparecendo aqui na tela para fortalecer o nosso trabalho. Firmeza? Tamo junto aí, até o próximo vídeo.